Caríssimos irmãos e irmãs, hoje então é dia da Sagrada Família, solenidade. Só que temos um padre novo, um padre recém-ordenado. Quando um padre celebra a sua primeira missa, ele sempre convida um padre para fazer homilia e dar alguns conselhos para o sacerdócio dele. Como eu não podia no dia da primeira missa, então combinamos que ia ser hoje. Mas eu acho que você vai se arrepender. 5 conselhos para o padre Leonardo. Cada conselho eu vou ter que dar um contexto, uma historinha. E aí eu falo o conselho. O primeiro conselho é ter um coração ardente. A historinha é o cara que sabia fazer a melhor batata do mundo. O sacerdócio, como a gastronomia, é uma questão de tempo, temperatura e, sobretudo, não prometer milagres quando a sua única ferramenta é uma tomada de 110. Olhe hoje para o Padre Léo, com a casula passadinha e o semblante de quem já tem as chaves do reino. E não consigo deixar de ver o seminarista que anos atrás jurou ter dominado a tecnologia da cozinha em prol de uma gula santa. Léo era um entusiasta. E o entusiasmo no seminário é uma virtude perigosa. Ele não dizia que apenas sabia cozinhar, que não sabia nada, mas ele falava que sabia cozinhar. Ele afirmava com a convicção de um doutor da igreja que possuía o segredo da melhor batata de fryer do mundo. Naquela época, a fritadeira de fryer era novidade. Era como se fosse a sarça ardente. Léo pregava sobre os cortes em palitos das batatas, a gramatura certa do sal e o ponto crucial, a pré-equalização térmica da cestinha da fryer. Ele falava das batatas como se fala de almas. Precisavam de rigor, calor circulante e de uma entrega total ao processo. Numa noite de sexta-feira, após um retiro particularmente árduo sobre a humildade, o seminarista Léo resolveu nos agraciar com a sua obra-prima, a tão famosa batata de fryer. A cozinha estava em silêncio expectante. Ele operava a máquina com solenidade de quem incensa o altar. O som do ventilador da fryer era o nosso canto gregoriano. Ele nos olhava só de esgueio, com um sorriso de quem já via a fumaça branca saindo da chaminé do Vaticano. O segredo, dizia ele, é o choque térmico. Eu e o padre de Belão só de zóio e barriga estralando, mas o timer estalou. O som do metal contra o plástico anunciou o fim da espera. O Léo retirou o cesto com um movimento litúrgico. As batatas estavam lindas. Tinham um dourado renascentista, uma cor de pôr do sol na Galileia. Por fora era a perfeição da forma, crocantes ao toque e visualmente canônicas. O primeiro a provar foi o padre Belão, que na época tinha a responsabilidade de avaliar as gororobas com estrelas. O padre Belão deu uma mordida. O estalo da casca e do dente foi audível. Mas o rosto do padre não mudou para o êxtase, mudou para a perplexidade. Ele mastigou 1 ou 2 vezes, sua expressão lembrou de alguém que acaba de descobrir uma heresia de Leonardo Boff. Ele olhou para o Léo e disse: Léo, meu filho, isso aqui está um mistério. Por fora fogo de inferno, por dentro só gelo.
a batata estava crua por dentro. Pior que crua, estava congelada por dentro. No centro de cada palito dourado e fumegante residia um núcleo de gelo cristalino que desafiava as leis da termodinâmica. Léo tinha alcançado o impossível. Ele inventava batata frita com recheio de sorvete de amido. A tecnologia falhara. Ou talvez a pressa de Léo tivesse ignorado que para o calor chegar ao coração da batata não basta o barulho do ventilador. É preciso saber esperar e ter tempo. Agora, meu caro Padre Léo, você recebeu o sacramento, as mãos foram ungidas, e o primeiro conselho é que as exterioridades do sacerdócio são sedutoras. Batinas e casulas bem cortadas, retórica elegante, correção das rubricas e prestígio social são o dourado da batata. São importantes, claro, ninguém gosta de batata pálida e murcha, mas elas são apenas a casca. O perigo de um padre é se tornar um padre de air fryer, dourado, crocante e reluzente por fora, mas com um coração que permanece congelado por dentro, intocado pela verdadeira temperatura da vida espiritual. O povo de Deus vai se aproximar de você atraído pela beleza do rito, pela casca da sua autoridade. Mas, querido Padre, quando eles morderem a realidade do seu aconselhamento, quando buscarem o conforto da sua presença, eles não podem encontrar gelo. E o único jeito do seu coração não ser um bloco de amido congelado é mantendo-o permanentemente mergulhado no calor da Eucaristia. Não se perca no barulho do ventilador da máquina, os afazeres da paróquia que apenas circulam ar quente. Se o seu amor por Jesus no Santíssimo Sacramento não for o fogo que queima por dentro e por fora, você será apenas um fantoche de padre, que ao olharem para você, as pessoas vejam a bela casca do seu sacerdócio, mas ao provarem da sua caridade, sintam o calor de alguém que é muito maior do que você carrega dentro do seu peito. Segundo conselho, acolha a todos como Cristo acolheu. A historinha, o menino chato. Esse aqui é a trairagem dele. Quando eu era seminarista, na minha paróquia, tínhamos lá um menino muito chato, que era a prova viva de que a paciência é uma virtude que se adquire com fogo e não com manual. O moleque não era apenas uma criança difícil, ele era uma entidade, um capirotinho, manhoso, chorão, birrento, dono de uma cara de nojo, tudo fazia cara de nojo, permanente, de um nojo permanente, como se o mundo inteiro fosse um prato de brócolis cozido sem sal. O Pestinha era o tipo de criança que fazia os anjos vazarem, todo mundo fugia dele. Até os coroinhas mais piedosos fingiam um transe místico para não cruzar o caminho daquela pequena metralhadora de reclamações. Mas o feioso, o capirotinho, por um capricho do destino, ironia da providência, adorava o Léo. Ele olhava para o então seminarista com uma devoção que não se dedicava nem ao seu anjo da guarda. E o que fazia o futuro Padre Léo? Praticava a caridade? Exercitava a acolhida?
Não, o Léo, com um cinismo que já prenunciava um talento administrativo invejável, aplicava a técnica do empurre-se ao próximo. Ele pegava o menino pela mão com um sorriso que parecia beatífico, mas que eu sabia que era conspiração, e dizia: menino, olha lá o padre. O padre tem uma história incrível para contar para você. O padre tem bala. Vai lá com ele. E lá via o diabo em forma de moleque, arrastando os pés e o nariz escorrendo. Enquanto eu tentava manter a dignidade sacerdotal diante de uma criança que parecia testar todos os limites da minha ordenação, eu via pelo canto do olho o Léo escondido atrás de uma coluna da nave central da igreja. Mas ele não estava rezando, ele estava tirando sarro de mim, tirando sarro da minha desgraça pastoral, com a impunidade de quem ainda não tinha jurisdição sobre as almas, apenas a habilidade de se livrar delas. O seminarista é assim, ele se livra das almas. Pois bem, Padre Léo, a roda da liturgia gira. Aquela coluna onde você se escondia para rir na minha cara não existe mais agora. Agora você é padre. Aquele para quem o seminarista espertinho vai mandar os chatos, os manhosos e os que fazem cara de nojo para a vida. O sacerdócio não é um clube de amigos selecionados ou um banquete de pessoas agradáveis que falam bem de nós. Ser padre é fundamentalmente ser o depósito das angústias que ninguém quer mais ouvir, das pessoas que ninguém quer escutar. É acolher o insuportável com o mesmo sorriso que se acolhe um santo. O povo não precisa de animador de torcida. O povo precisa de um pai. E um pai não escolhe o filho. Não escolhe se o filho tem menos ou mais coriza, faz menos ou mais birra. Ele simplesmente acolhe o seu filho. Na Eucaristia, Jesus se entrega a todos, sem fazer cara de nojo para a nossa miséria. Ele se deixa mastigar por nós, mesmo quando somos manhosos e birrentos com a vontade de Deus. É ali na Eucaristia, então, Léo, que você vai buscar o combustível para não mandar o próximo chato para o colega do lado. Acolher a todos não é um esforço de simpatia, é um exercício de amor, de paciência, de correção, de firmeza e de desgaste. Que o seu coração seja um altar onde todos caibam, inclusive os que testam a sua paciência. E se um dia você se sentir tentado a esconder atrás da coluna, lembre-se, Jesus se chamou a ser persona Christi, e Cristo não se escondia. Mas eu ainda vou encontrar um menino e vou falar: vai lá no padre. Terceiro conselho: seja um padre do confessionário. Aqui, gente, eu vou falar de forma indireta, porque se eu falar forma direta, aí na missa não dá para falar. Mas de forma indireta, para você entender, o Léo na casa paroquial era um grande gastador de papel higiênico. Então já deu para entender por que ele gastava muito papel higiênico. Olhe para esse jovem sorridente, suando as tampas. Quem vê hoje ungido e pronto para o altar, não imagina que até ontem ele era o principal acionista da indústria de papel higiênico do Brasil. Sua família achou melhor fazer parte da produção. A convivência com ele na casa paroquial nos ensinou muito, especialmente sobre logística, resistência de materiais.
Se a paróquia, no caso, Sagrada Família, à época fosse uma empresa, o Léo seria o setor de descarte de resíduos sólidos, operando em turno triplo, manhã, tarde e noite, sem feriados e sem intervalo de manutenção. O metabolismo desse jovem não é um processo biológico comum, é uma usina termoelétrica, operando em regime de urgência, 24 horas por dia. Se a NASA quisesse estudar a propulsão de foguetes de alta pressão, bastaria observar a velocidade com que o sistema digestivo dele processa uma parmegiana de domingo. Ele funciona meio como que um buraco negro gástrico. Tudo que entra é transformado em matéria escura, esquisita, e despachado com força centrífuga de uma turbina de hidroelétrica. Eu chegava a ouvir as tubulações da casa paroquial gemendo em latim. Kyrie eleison. Toda vez que se levantava da mesa, prevendo mais um tsunami bíblico que estava para vir. A logística para mantê-lo era digna de uma operação de guerra. Começamos com um pacote de 12 rolos, passamos para fardos industriais, e no segundo ano a transportadora já entregava paletes inteiros, diretamente no pátio da paróquia, com empilhadeira e escolta. O padre de Sandro chegou a sugerir que instalasse uma linha de produção no fundo da capela, para economizar o frete. O Léo não entrava no banheiro, ele iniciava uma expedição de mineração. Além disso, ele não era só um consumidor, ele se tornou um verdadeiro sommelier de papel higiênico, um crítico técnico de gramaturas e texturas. Desenvolveu uma expertise tão refinada que distinguia apenas pelo ruído do rasgar se o papel era de folha tripla, de seda ou rasputim, se era papel rosa ou lixa atômica. Ele tinha teses sobre a absorção das marcas, tanto que foi esse sua matéria de TCC na faculdade. O papel higiênico na história do povo de Israel. Além disso, exigia uma logística de abastecimento que envolvia desde o papel acolchoado com extrato de algodão para os dias solenes, até os rolos feitos de papel de cimento para a quaresma. Mas, meu caro Léo, agora que você deixa os estoques da nossa casa paroquial para assumir a sua própria missão, deixe-me transformar essa sua peculiaridade em um conselho. O ministério que você abraça hoje é, em essência, uma grande obra de higienização espiritual. O povo de Deus virá até você carregando fardos muito pesados, mais pesados do que aqueles que entravam na nossa paróquia. Eles trarão a sua imundície, eles trarão a sujeira da alma, resíduos de escolhas mal digeridas, pesos do pecado e da morte, que eles não conseguem processar sozinhos. No confessionário você será o depositário das misérias humanas, de tudo aquilo que as pessoas precisam expelir de suas vidas, para poderem caminhar com leveza novamente. Peço que você nunca economize na misericórdia, seja exagerado no perdão, seja generoso na absolvição. O mundo é um lugar que mancha, suja a nossa alma,
E o padre é aquele que oferece o meio para que as pessoas saiam limpas, renovadas e prontas para um novo banquete. Que o seu confessionário seja esse lugar de alívio absoluto. Só tente por caridade não deixar a conta do papel higiênico para a diocese, senão abre falência. Quarto conselho: escutar, ruminar e aí falar. Qual que é a história? A esposa véia. Se você olhar bem para o pescoço do Padre Léo, depois vocês vejam, você vai ver que tem uma mancha. Aquilo não é um mero sinal de nascença. Aquilo é um barômetro biológico de vergonha alheia. É um dispositivo que Deus deixou, que instalou nele, para que nós, o clero mais experiente, saibamos exatamente o momento em que ele está prestes a enfiar os pés e a estola na jaca. Vai passar vergonha. O episódio mais emblemático aconteceu em uma comunidade durante um café após a missa. O Léo, ela já está, a mancha já está se movimentando já. O Léo, tomado por aquele entusiasmo de seminarista legalzão, sabe? Que quer ser legal com todo mundo, sabe? E aí, não sei o que, sabe? Avistou um casal de ministros da Eucaristia. O homem era um cara magro. Já a esposa, digamos que ela era uma mulher que carrega as marcas do tempo, gravada em cada linha de expressão e em cada cabelo, uma fisionomia, digamos, ancestral. O Léo, sem pedir autorização para o cérebro e querendo ser legalzão, disparou com toda a pompa. Mas que coisa divina, mas que coisa legal, é tão inspirador ver a mãe e o filho servirem juntos com o ministro da Eucaristia. O tempo parou. O Senhor ficou com a cor do paramento da quaresma. E a senhora soltou um suspiro que quase apagou as velas do altar. O marido, com os dedos cerrados e com muita raiva, respondeu: Padre, ela é minha esposa. E para sua informação, ela é apenas 2 anos mais velha do que eu. Meus irmãos, eu nunca vi a física ser desafiada de tal forma. A mancha no pescoço do Léo não subiu, ela se teletransportou. Em meio segundo, o rosto dele estava num tom tão vermelho, tão radiativo, que parecia o uniforme do The Flash. A vergonha do Léo naquele momento não foi um mero incidente estético, foi um colapso termonuclear. Quando o Senhor proferiu a palavra esposa, a mancha do pescoço do Léo não apenas subiu, ela deu um burnout na jugular, deixou marca de pneu na pele. O rosto dele atingiu uma tonalidade de vermelho tão incandescente que os sensores de incêndio do salão paroquial começaram a apitar em código de emergência. Jatos de vapor sob pressão dispararam das orelhas dele ao som de uma locomotiva desgovernada, enquanto até as flores do arranjo da mesa murcharam. Um coroinha, o chato, percebendo o fenômeno, correu para aproximar-se de uma fatia de pão no rosto do Léo, conseguindo uma torrada perfeita em segundos. A situação ficou tão absurda que os fiéis ao redor começaram a abrir guarda-chuvas para se protegerem das faíscas de puro constrangimento causado por aquele momento, enquanto Léo permanecia estático, com o olhar vidrado de quem acabara de ver o próprio funeral em 4K.
Padre Léo, agora que a sua circulação sanguínea voltou ao normal e a sua mancha voltou ao porto seguro do pescoço, no altar nós somos homens da palavra, mas antes precisamos ser homens do olhar. O sacerdócio exige uma precisão cirúrgica. Assim como você não consagra o pão sem ter certeza de que é trigo, você não deve consagrar uma opinião sem ter certeza da realidade. O mundo está cheio de opiniões, de ruídos, suposições e relativismos. O padre deve ser sempre um ponto de clareza, de verdade objetiva. Observe antes de diagnosticar. O seu conselho espiritual deve ser como o tiro de um sniper, silencioso na preparação e exalto no alvo. No confessionário e na vida, a sua língua deve ser o último membro a se mover. Primeiro os olhos captam a dor ou a alegria. Depois o coração processa a caridade. E só então a boca pronuncia a sentença. Uma palavra precisa cura. Uma palavra apressada cria cicatrizes. Seja um padre de precisão, não de suposição. E por favor, da próxima vez que vir um casal, apenas diga paz e bem. Quinto, seja um padre eucarístico. Qual que é a historinha? Big Mac. Olha lá, né? Meus queridos, vocês acham que conhecem fome? Vocês acham que conhecem desejo? Vocês nunca viram o Léo diante do McDonald's. É fissura de um adicto. Vende até a mãe e o pai. Certa vez, durante o retiro de silêncio, o Léo amarrou lençóis pela janela lá do segundo andar da casa paroquial, às 3 da manhã, como se fosse rebelião de preso. Desceu 5 metros pela parede, atravessou a capela do Santíssimo, de 4, pulou o muro com a agilidade de um gato e voltou 2 horas depois com 4 Big Mac escondidos na Bíblia de Jerusalém. A edição de estudos, aquela grande, mas que no fundo era oco na parte dos salmos, já para pôr os Big Mac ali. Quando o padre Belão perguntou por que ele cheirava a batata frita durante a oração da manhã, o Léo respondeu com a cara mais séria do mundo: é o meu novo óleo da unção, padre. Outra vez, durante a quaresma, período de jejum e penitência, descobrimos que o Léo tinha estabelecido um sistema de sinais com o entregador do iFood. Do portão da casa paroquial, Léo tocava o sino 3 vezes, era o código secreto, e o pedido era deixado atrás da estátua de São José. São José, homem justo, sendo cúmplice no contrabando de Mickey Macs. Está vendo que o cara faz? A fome do cidadão. Eu aposto que depois da missa ele vai hoje lá. Mas o auge, meus queridos, o auge absoluto aconteceu no dia da sua ordenação. Ali estava ele prostrado diante do altar, momento solene, sagrado, enquanto toda a assembleia cantava a ladainha dos santos. O bispo impunha as mãos sobre sua cabeça, as famílias choravam de emoção, os anjos do céu se curvavam em reverência. E eu, que estava ali do lado dele como padrinho de ordenação, percebi um volume na alva dele, um volume suspeito, acima da cintura, embrulhado.
Quando me aproximei para ajudá-lo a se levantar após a prostração, sussurrei: Léo, que isso aqui é o que eu estou pensando que é? E ele, com os olhos marejados, não sei se por causa da ordenação ou do lanche, respondeu no meu ouvido: Padre, é um Big Mac. Peguei antes da missa. Fiquei com medo de não aguentar até o fim da ordenação. Está quentinho ainda, padre. Se quiser, mando ir buscar um para o senhor, um para o bispo e mais um para mim. Meus irmãos, aquele lanche que parece tão essencial hoje será esquecido amanhã. O alimento nosso, que a gente se importa tanto hoje, amanhã não valerá de mais nada. Mas a Eucaristia não. Aquele pequeno pedaço de hóstia consagrada contém infinitamente mais do que qualquer menu, combo, promoção que esse mundo possa oferecer. Naquela hóstia e em cada hóstia está o corpo de nosso Senhor, o pão que desceu do céu. E agora, Léo, se faz presente pelas suas palavras, pelo dom que Deus lhe confiou, como a mim, sem merecimento nenhum da parte nossa. Léo, você escalou paredes, burlou retiros, criou códigos secretos. Quanto mais então deveríamos fazer pela Eucaristia? Quanto mais deveríamos desejar a Eucaristia todos os dias na nossa vida? Falo-te como um padre que já derramou muito suor e lágrimas no altar, em silêncio no sacrário. A Eucaristia não é um momento da nossa agenda, é o centro secreto de tudo o que somos. Quando te ajoelhas diante dela, ajoelha-se ali toda a tua história, as tuas fadigas, incompreensões, solidão, tentações de desistir, orgulhos, cansaço. Ame a Eucaristia como se fosse a primeira vez, mas com a fidelidade de quem atravessa desertos. Nunca celebre por hábito. Celebra como quem segura o próprio coração entre as mãos e se oferece como inteiro a nosso Senhor. Quanto à missa, guarda ciúme santo por ela, como se fosse a última coisa pura no mundo que tudo banaliza. Não deixes, Léo, correr como água morna. Não a transforme a missa em espetáculo, nem em tarefa burocrática. Prepara-a sempre em silêncio. Defenda a missa da pressa. Proteja a missa da distração, começando pela tua. O povo pode não saber explicar, mas sente e sabe quando o padre crê no que faz. Se um dia te faltar entusiasmo, não te afastes do altar. Aproxima-te ainda mais. E ali, Léo, no zelo escondido, que Deus te alimentará até a vida eterna. Que Nossa Senhora guarde o seu ministério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.